E aí, falando um pouquinho sobre planejamento sucessório, o que seria o planejamento sucessório? Seria você, e aí você vai precisar, né? Mais uma vez, nós vamos bater na tecla do desenho dos cargos, e aí é um pilar também que você já tem ali alguma coisa desenvolvida de desempenho, inclusive com saídas aí para o aprendizado e desenvolvimento, como se fosse uma sequência lógica a ser seguida. Por quê? Porque para o planejamento sucessório ser eficaz, primeiro você precisa entender quais são os cargos em que você precisa ter uma maior atenção a fim de promover a sucessão e não deixar a empresa perder sua força de trabalho quando alguém se desliga ou precisa assumir uma nova posição dentro da organização. Então, ele é um processo, o planejamento sucessório é o processo de prever possíveis contingências em caso de saída de um funcionário-chave da organização. E como que você vai identificar quem precisa de um sucessor se você não tiver o desenho dos cargos e entender bem o funcionamento desse cargo ou dessa posição? É totalmente contraditório. Então, identificar quais são esses cargos e entender o funcionamento deles vai te ajudar a criar um plano sucessório muito bem desenvolvido, evitando que a empresa passe aperto ou perca a força produtiva, a produção, por conta da saída de algum colaborador, mesmo que a saída seja interna. Às vezes a pessoa vai assumir uma nova função e você acaba passando aperto, né? E acaba, inclusive, prejudicando o processo de integração desse colaborador na nova posição, porque ele precisa ser consultado constantemente, precisa ficar parando o que ele deveria estar fazendo para voltar na antiga função, então isso não é o ideal. Esse planejamento, ele normalmente ele é baseado na classificação de desempenho e esforço para essa função. Então é como se você criasse ali um fluxo de um fluxo de posições ou de etapas que possa conduzir um processo de sucessão. Então digamos que eu tenho aqui um gestor, eu tenho aqui o gestor, e na equipe do gestor eu tenho um analista, um assistente e um auxiliar e um estagiário. Teoricamente, o sucessor imediato desse gestor, de repente esse gestor precisou se movimentar para um novo setor, para uma nova unidade de negócio que foi aberta. Então, implicitamente, quem a gente acha, né, intuitivamente, a gente consideraria como o sucessor desse profissional, para não ter que buscar ninguém fora da empresa? Seria o analista, né, por termos de título. Mas se eu mapeei já, né, todos os requisitos desse cargo aqui de gestor, pode ser que num processo de avaliação interna eu identifiquei que esse cara aqui que está como assistente, ele tem boa parte das hard skills e das soft skills que eu quero para esse cargo. Talvez a pessoa que estava aqui já não estava me atendendo tão bem nos objetivos da empresa. Esse analista aqui também ele tem um desempenho mediano e o assistente seja o cara mais preparado para assumir a posição. Alexandre, será que acontece isso? Eu sou uma prova viva disso. Quando eu comecei na área de RH, eu era auxiliar de RH, eu fui contratado para auxiliar de departamento pessoal. Eu fui contratado para lançar horas extras, atestados, faltas. Na época era cartão de ponto mecânico, manual, né? Aquele relógio brutão que você botava o papel e puxava a alavanca. De um grupo de empresas do estado do Espírito Santo, eram 4 empresas. Era uma empresa de construção, uma de locação de veículos, uma fazenda e uma revenda de carros. E eu fui contratado para fazer o lançamento de todas essas empresas, dos eventos na folha, né? De horas extras, falta, atestado, e era tudo manual, tudo cartão de ponto. E aí eu criei um método, fiz um esforço para otimizar esse processo, me destaquei, e aí com 11 meses eu já tinha saído aqui dessa função de auxiliar e tinha assumido a função de coordenador do departamento pessoal. Tinha um assistente de departamento pessoal e tinha um analista de departamento pessoal, e eles viraram
Eles continuaram nas posições deles, e eu me tornei coordenador desses dois, ou seja, eu passei na frente deles, porque eu tinha boa parte das hard skills e muito das soft skills que a empresa estava buscando para o cargo. Então acontece sim, e por isso que é importante você ter ali um repositório, você ter um banco de informações que te permita entender o cenário setorial de cada uma das áreas da empresa, identificando quais são os talentos, quais são os possíveis sucessores das posições chaves que você tem dentro da organização, tá? Então, embora possa parecer que intuitivamente esse camarada aqui vai substituir a outra posição, você pode ter pessoas dentro da equipe que tem um perfil muito mais aderente e vão ser melhor capazes, né? Vão ser mais capazes de assumir essa posição. Eu assumi essa posição com 11 meses, mais ou menos, um ano, e depois de 2 anos, aliás, depois de mais um ano e pouco, mais um ano e 2 meses, eu tive a possibilidade de assumir uma posição ainda maior, que era de gerente de RH. Eu podia ter assumido essa função. E aí eu tive a percepção de que eu não estava preparado e recusei a proposta. Depois aí eles contrataram outro profissional, ele ficou alguns meses, aí eles me ofereceram de novo o cargo, eu mais uma vez rejeitei porque eu não estava preparado, e aí depois contrataram outra pessoa, também não deu certo, e depois uma terceira oportunidade eu decidi assumir a função de gestor de RH e fiquei mais 2 anos e pouco nessa função dentro desse grupo de empresas, e depois recebi o convite para ir para um outro grupo de empresas, tá? Então acontece. Agora, se a gente não tiver mapeado essas habilidades, essas competências, esse poder sucessório, a gente vai intuitivamente pegar a pessoa que está aqui, né, numa função, hierarquicamente falando, mais próxima da que a gente deseja, e vai se promover a pessoa, mesmo que ela não atenda os requisitos, não atenda a necessidade do cargo. Então, ter esse planejamento sucessório é muito importante. E para isso seria interessante a gente ter mapeado, né? Mapeado todos os cargos chaves da organização. E isso, você faz isso através de um organograma e reuniões com a alta gestão da organização. Que aí, de repente eles vão te dizer, olha, todos os gestores são considerados chaves. Mas também tem um cara ali que é analista de BI, que é um cargo-chave, que se eu perder esse cara, eu preciso ter alguém que pelo menos consiga fazer o dia a dia ali funcionar. Também tem o meu controlador de manutenção. Tem o meu controller. Tem o meu controller. Então esses são os cargos-chave. Além dos gestores, né? Gestor de RH, de suprimentos, financeiro, contratos, comercial e assim por diante. De TI. Então, vou pegar um exemplo aqui do analista de BI. Eu tenho esse cargo-chave, não posso ficar sem nele. Quem dentro da organização, então, mapear todos os cargos-chave, qual seria o seu próximo passo? Mapear as habilidades e conhecimentos de todos os colaboradores. Para quê? Para que você, digamos que aqui no analista de BI, eu defini que eu preciso de alguém que conheça de análise de dados, de ferramentas de extração e limpeza de dados e etc. Aí eu sei, depois de mapear todos os colaboradores, eu identifiquei que tem um cara aqui chamado João, que lá quando eu fiz o formulário, fiz o questionário, fiz a campanha ali de identificação de talentos, ele colocou que fez um curso, que ele tem um treinamento de 20 horas sobre análise de dados e extração e ferramentas de extração.
Então, no meu pipeline ou no meu fluxo de sucessão, quem seria o primeiro, né? Que eu identifiquei ali, que eu colocaria aqui em stand-by para uma possível saída do meu analista de BI ou de uma possível promoção do meu analista de BI para ocupar essa vaga, minimizando os traumas, minimizando a perda da força de trabalho, da força produtiva da organização. O João. Então você já tem ali um possível sucessor para o João. Eu só vou eleger um, Alexandre, o mínimo, né? Mas quanto mais candidatos você tiver, melhor. Porque inclusive você pode fazer um ranking. Ó. O primeiro, dentro de todas as habilidades, a gente chegou à conclusão que o João se a gente precisar, o João é o cara mais recomendado. E aí a gente está falando não só de saídas, tá? Ter isso tudo muito bem mapeado ajuda inclusive na expansão, que às vezes você vai precisar contratar um novo analista de BI. O João já conhece a cultura da empresa, já está integrado à empresa, então a adaptação dele é muito mais rápida, muito mais barata do que você contratar um profissional lá no mercado. Muitas vezes, até um profissional pronto vai te exigir um custo maior e vai dar um retorno menor do que você pegar o João aqui e botar ele para se ambientar ao processo interno, a nova atribuição dele. Tá? E isso periodicamente a gente precisa estar atualizando esse pipeline, construindo esse pipeline para todas essas funções aqui. Controlador de manutenção também. Eu preciso de um cara que entenda de Excel. Quem na empresa entende de Excel, é proativo, entende de montar controles, de fazer calendários e assim por diante. Aí você mapeia essas necessidades, essas habilidades do cargo, esses conhecimentos necessários para uma boa execução do cargo, mapeia os colaboradores que possuam essas habilidades, esses conhecimentos, e aí você consegue ter ali o seu pipeline de sucessão construído e consegue prover para a empresa uma sucessão muito mais tranquila, sem a necessidade de tanto desembolso, em gastar com processos de recrutamento e seleção urgentes e nada do tipo. Ou até você não vai correr o risco de impedir uma promoção. Como assim? Já vi casos em que a pessoa deixou de ser promovida porque a função dela era tão estratégica que tirar ela daquela posição naquele momento para tentar fazer com que ela assumisse uma outra posição melhor seria um calcanhar de Aquiles para a empresa. E aí a empresa optou por não promover essa pessoa e hoje tanto a empresa como a pessoa, né, tiveram ruídos na comunicação por conta disso, na relação, né, por conta disso, porque não tinha uma estratégia de sucessão montada. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre remuneração e benefícios.